Fala pessoal, tudo bem? Aula de História com a professora Julien. Então dentro dessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das civilizações da África, certo? Em especial duas civilizações, a civilização de Axum e de Kush. Inicialmente, para a gente falar sobre a África, a gente precisa entender como que a história desses povos ela é contada, certo? Muitas vezes parece que esses povos não tinham história antes do contato com os povos europeus. Por quê, gente? Muitas vezes a história ela tem um olhar eurocêntrico. O que é a história com um olhar eurocêntrico? É quando a história é contada através do olhar do europeu. É como se a Europa sempre fosse o centro da história. Então, esse é o olhar eurocêntrico, certo? Basicamente, esses povos que chegavam nesse território, eles viam a cultura e a religião que já existia ali como se fossem religiões que não eram verdadeiras. Então eles viam esses povos como inferiores, eles tinham que mostrar a sua religião, a sua verdade para eles. Então muitas vezes eles impunham a sua colonização ali, a sua verdade para esses povos que já viviam nesse território. Observem vocês que muitas vezes esses povos da África, da América, parece que eles não tinham história antes da chegada dos europeus. Olha o Brasil mesmo. O Brasil, os povos que aqui já viviam antes da chegada dos povos europeus, eles não têm a sua história divulgada. Parece que esses povos não existiam, que o Brasil passa a existir apenas a partir do contato com o europeu. A África, pessoal, ela é considerada berço da civilização. Por quê, gente? Muitos estudos arqueológicos mostram que foi ali que a gente tem o surgimento dos primeiros homens. É ali que aparecem os primeiros vestígios da civilização dos seres humanos. Então, olha que bacana. A África, ela tem uma grande diversidade cultural e uma grande diversidade geográfica. Dentro do continente africano, a gente não pode falar de uma única África, e sim de várias Áfricas, devido à sua grande diversidade. Para vocês terem uma noção, então a gente tem mais de 1000 idiomas dentro do continente africano. Cada um desses povos tem uma cultura diferente, um jeito de viver diferente, e esses povos merecem ser respeitados. Aqui nessas imagens a gente tem algumas representações culturais, porém a África geralmente não é conhecida, né? Geralmente o olhar que se traz sobre a África é um país pobre, né? É um país onde só existe safari, que é a imagem ali da direita da tela. Então parece que só existe safari dentro da África, que não existe cultura e o povo que vive ali é pobre. Mas na verdade esse é um olhar discriminador, né? É um olhar diferente da África. A África tem vários povos, a África tem uma cultura muito diferente, então a gente não pode olhar com um único tipo de olhar para ela. A gente tem que verificar todos os povos que ali vivem, a sua forma de cultura, evitando o preconceito. A parte mais conhecida que a gente tem da África é a parte norte da África. Então assim, pessoal, a parte que ficou mais conhecida da África dentro da história é essa parte aqui ao norte da África. Essa parte a gente chama de África setentrional, certo? E essa parte ao sul da África a gente chama de África subsaariana, beleza? Essa parte ao norte fica mais conhecida exatamente pela sua proximidade aqui da Europa, ok, pessoal? Uma coisa muito importante para a gente estar vendo é a questão aqui do rio Nilo. Por que o rio Nilo, pessoal? O rio Nilo ele vai ser responsável, olha só, pela ligação da parte norte com a parte sul da África. Só que o grande detalhe do Nilo é que o Nilo ele tem 6 cataratas no seu curso. E essas cataratas dificultavam a navegação. Outra questão é que na parte mais sul do Nilo tem uma densa vegetação, que também acabava dificultando um pouco ali o contato entre os povos. Outro fator muito importante é o deserto do Saara, né, gente? Essa parte que a prof tá riscando aqui. Então, atravessar um deserto ali não era fácil, né? Era bem complicado. Então, o deserto de Saara também dificultava os contatos entre a parte norte e a parte sul ali da África. Então, um reino muito importante que vai estar surgindo dentro do território africano é o reino de Kush. O reino de Kush ali da Núbia, que ficava na região norte do Sudão. O reino de Kush é essa região aqui em destaque no mapa de vocês. E o nome Kush
foi dado pelos egípcios. Gente, característica muito importante do reino de Cush é que eles tinham muitas ligações com o Egito. Eles viviam uma espécie de dominação e de serem dominados. Então, durante a sua história, vai ter períodos onde eles são dominados pelos egípcios e períodos onde eles dominam os egípcios, tá? Estabeleciam muitas trocas comerciais com o povo egípcio, principalmente porque a Núbia era uma região muito rica, tinha muitos metais preciosos dentro daquele território. Um fator muito importante que ajudava nas trocas comerciais era a utilização dos camelos. Pessoal, os camelos eles podiam ficar até 15 dias sem água. Eles suportavam cargas de até 200 quilos e esses animais são extremamente resistentes ao calor. Então, os camelos ajudavam muito a atravessar os desertos, a fazer as ligações comerciais ali dentro desses povos. Os historiadores, ali de forma geral, pessoal, eles concordam que o reino de Cush começa ali entre os séculos 8 e 7 a.C. e que as suas regiões elas eram governadas de forma independente. Detalhe importante para Kerma, Napata e Meroe. Inclusive, Meroe, pessoal, ela vai se tornar capital de Cush, tá? Essas três cidadezinhas ali, elas vão revezar no poder e dentro de Meroe são encontrados vários vestígios arqueológicos que nos fornecem algumas ideias importantes ali a respeito dessa civilização, ok? Inicialmente ali essas pessoas que estavam dentro de Cush, elas viviam então, eles eram pastores, viviam em pequenos acampamentos. Essas pessoas acabam se unindo com o passar do tempo e formando um grande reino centralizado, tá? Lembrando que era uma região extremamente rica em minérios. Também em marfim, vendiam ouro, incenso, produtos como óleos, então o comércio dentro ali também era muito importante para eles. Então, por volta de 730 a.C., um dos governantes chamado Pi, ele vai se tornar soberano do Egito. Esse governo ele vai se estender por quase um século, esses soberanos ali núbios dentro do governo do Egito, tá, gente? Esses faraós que eram da Núbia, eles são chamados de faraós negros. Por quê? Porque a coloração da pele dos núbios era mais escura do que a coloração da pele dos egípcios. Então, esses povos ali, gente, eles vão se alternar entre pertencer ao Egito e ser independente em relação aos egípcios, certo? Esse povo, ele desenvolve uma escrita chamada escrita meroíta, e essa escrita é muito parecida com os hieroglifos, ok? Por volta ali do século IV, então, depois de Cristo, acredita-se que esse reino foi destruído. Uma das causas que os historiadores apontam é a ligação com o reino de Axum. O reino de Axum ele se desenvolve por volta de 330 d.C. na região da Etiópia e inicialmente eles estabelecem ali uma relação de amizade e trocas comerciais com o povo de Cush. Porém, o reino de Axum ele começa a se desenvolver e ele começa a se expandir e acaba dominando a região de Cush. Então, os Axumitas, pessoal, eles estão aqui, ó, nessa parte vermelha no mapa. E uma questão muito importante que vocês precisam observar é que os Axumitas faziam contatos com a Arábia, eles faziam comércio ali com a região arábica, certo? Eles então formam um grande império, um império de grande extensão. Para vocês terem uma ideia, então, ele saía do norte da Etiópia, Sudão, Arábia Meridional, era um império com grande extensão. Essa grande extensão do império facilitava o sistema de trocas comerciais que eles exerciam, tá, pessoal? Um dos imperadores importantes do reino de Axum foi Ezana, e Ezana ele faz a conversão do império ao cristianismo, ali no século IV d.C. Dentro dessa imagem é importante para a gente estar observando que ela é uma bíblia, só que é uma bíblia com figuras, porque grande parte da população não sabia ler, por isso era uma bíblia para ensinar, para catequizar a população ali axumita, certo, gente? A decadência do reino vai ocorrendo de forma gradual, a partir ali do século VII d.C., porque muitos povos dentro ali daquele reino ele acaba entrando em conflito, divergências de ideias, algumas relacionadas ali à questão da religião, certo? Então, como vocês puderam ver, a África tem grandes diferenças e também teve grandes povos. Alguns outros povos a gente vai estar estudando mais pra frente, certo, pessoal? Um abraço, até a próxima!